Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês sobre a novidade dos últimos dias, que é sobre a adaptação do Theo na creche. Sim, na última semana o Theo começou a adaptação na creche. Eu tô gravando esse vídeo num domingo e a adaptação foi na quinta, sexta e ainda tem adaptação nos próximos dias. Mas antes eu vou contar sobre a nossa decisão de colocar o Theo na creche. Pra você que não acompanha o canal, o Theo está quase completando um aninho. O Theo é do dia 8 de março, então com 11 meses ele começou essa adaptação. Bem, nós decidimos tentar colocar o Theo na creche porque assim, o Theo está numa fase que ele está interagindo muito com as outras pessoas, com outras crianças. Quando ele tem contato, ele ama brincar com outras crianças, ele tá muito comunicativo, tá desenvolvendo muito assim, sabe? E assim, no dia a dia dele, digamos que ele tem contato com umas duas crianças, duas ou três, e de vez em quando, assim, não é todo dia. Mas quando ele tem esse contato, ele gosta muito, sabe? E então por isso nós achamos que talvez fosse legal colocar ele na creche para interagir mais com outras crianças, brincar com outras crianças, enfim, nesse sentido. E nós pensamos assim, vamos tentar fazer a adaptação. Se ele se adaptar, ótimo, perfeito, ele vai. E do contrário, se não der certo, nós esperamos mais um tempinho, né? No tempo dele também ele vai. E assim, nós moramos numa cidade super pequena, de mais ou menos uns 5.000 habitantes, então a creche é super acessível, super pertinho, tinha vaga pra ele, sabe? Então é tudo muito fácil, muito acessível mesmo, e por isso que nós decidimos então colocá-lo nesse meio-dia na creche, e eu vou contar como foram os 2 primeiros dias de adaptação. Bem, na quinta-feira então, que foi o primeiro dia, eu acordei já naquela expectativa, assim, eu tava muito ansiosa pra saber como seria a reação dele, ansiosa pra que ele pudesse ter o contato com as crianças, com a professora, enfim, com o pessoal da escola. E nós chegamos lá, tava aquele movimento, né, primeiro dia de aula, todos os pais, crianças, e nós chegamos assim, o Theo já começou a apontar assim para salas que tinham os desenhos nas portas e tal, já super interessado assim. E aí quando eu cheguei na porta da salinha dele, aí a professora veio buscar e ele foi assim, porque ele vai, sabe? Então ele foi com a prof, olhou assim, e aí eu fiquei conversando ali com a professora um pouquinho, e nisso quando ele percebeu que ele não estava no meu colo e eu estava ali, ele se inclinou para voltar comigo, mas aí a prof já distraiu ele com outra coisa e levou ele e ele ficou. E eu fiquei lá esperando ele, foi 1 hora, tá? Não sei se eu já falei, mas no primeiro e no segundo dia ele ficou 1 hora lá. E aí ficou tudo bem por um tempo, mas é incrível, foi só 1 hora, mas gente, foi uma eternidade pra mim, sério. Bem, eu fiquei tranquila e tal, fiquei lá esperando, conversando com outras pessoas, até o meu irmão foi junto comigo no primeiro dia, fez umas imagens do Theo. Só que aí teve um dado momento que o Theo, ele engatinhou até a porta, tinha uma cerquinha assim na porta, né, para as crianças não fugirem. E ele se ergueu assim nessa cerquinha e ele me enxergou, sabe? Sem querer, eu fiquei num local que ele podia me enxergar, não sei se da hora eu espiei. Eu sei que ele me viu e eu acho que foi nesse momento que ele começou a chorar. E aí já tinha outras crianças chorando, e é engraçado, né? Porque aí uma criança, mais crianças chorando, ele também sente vontade de chorar, né? E aí o Theo começou a chorar. E eu escutava lá, eu fiquei na recepção lá, e eu escutava e o meu coração tava apertado já, porque eu achei que ele logo fosse parar, mas ele não parou. E o Theo, eu acho, bem, eu não tenho noção do tempo, porque pra mim o tempo demorou muito mais, né? Mas ele ficou chorando um tempão, assim, sabe? Eu já tava agoniada e naquela que ele não parava de chorar, não parava de chorar. Eu fui no corredorzinho e comecei a chorar junto, porque a minha vontade era ir lá e, né, por hoje tá bom, assim, já tá chorando muito, vamos pra casa, amanhã nós voltamos. Mas não, eu insisti, assim, deixei, fiquei lá sofrendo sozinha. E sabe que aí em dado momento eu percebi que o choro que eu estava achando que ainda era o choro do Theo depois de tanto tempo, era de uma outra criança, que aí uma outra prof de uma outra sala saiu com uma criança que estava chorando muito, e eu percebi que o choro era muito parecido com o choro do Theo.
Então eu já não sei se ele chorou tanto tempo assim. Pra mim foi bastante, sabe? Mas enfim. Quando eu fui pegar ele na salinha, depois de uma hora, ele já não estava mais chorando. A prof distraiu ele no balanço, enfim. Distraíram ele, ficou tudo bem. E no segundo dia, então, mais uma vez ele chegou feliz, olhando as coisas, apontando para os desenhos que tinha na escola. E aí eu entrei na sala. No segundo dia eu entrei na sala e tinha já outras crianças lá. E eu coloquei ele no chão porque assim, na turminha de 1 aninho tem crianças que já caminham e algumas que não caminham. O Theo ainda não caminha. Então eu coloquei ele junto com outras crianças que também não caminhavam. E deixei ele lá, e ele se entreteu com os brinquedinhos e começou a engatinhar, e é tudo muito colorido. E nisso que ele ficou, eu saí. E o Theo não chorou. Nesse segundo dia, eu já percebi que durante essa adaptação, muitas crianças já não choraram, assim, sabe? O nível de choro já estava bem menor. E aí eu fiquei mais tranquila, fiquei lá na frente esperando e tal, tranquila. Só que o Theo já foi com muito sono naquele dia. Porque nós estamos tentando adaptar até os horários do soninho, então perto das 2 horas, que eu sei que é mais ou menos o horário que eles vão dormir, 2, 2h30, nós já estávamos fazendo ele dormir em casa, adaptando os horários para isso. E naquele dia, então, como é a adaptação, eles não estão fazendo ainda a rotina lá na escola, tipo, a hora da soneca e tal. Eles estão ficando acordadinhos e tal. Então, ele já foi com sono naquele dia, e aí chegou 2h30, 2h30 já era, ele já estava com muito sono. Então, quando eu fui pegar no segundo dia, ele tava chorando, mas as profs falaram que ele recém tinha começado a chorar e realmente eu, não tinha ouvido nada, assim, durante o período que ele esteve lá nessa hora, ele não chorou, foi só no finalzinho mesmo. Então, no finalzinho ele chorou, mas é porque ele estava com muito sono, tanto que ele chegou em casa e capotou, dormiu. Então, assim, gente, eu achei até que foram tranquilos esses 2 primeiros dias de adaptação, com exceção daquele primeiro dia que ele começou a chorar muito e não parava mais, que pra mim demorou muito. Naquele momento foi difícil assim, mas no geral foi tranquilo. Eu espero que amanhã, que é segunda-feira, o Theo continue assim e cada vez vai ficando melhor, então